Mas hoje a gente vai olhar para a realidade de como alcançar a cidade. É um tema muito custoso, um tema difícil, um tema que requer muitas coisas. Mas desde já eu gostaria de, como um disclaimer, dizer que as coisas que eu vou citar aqui, talvez 7, 8 ou 9 coisas, vamos ver, elas não são assim mágicas, elas não são a bala de prata, sabe, tipo de ouro, sei lá. Não é aquela coisa que, cara, isso aqui é incrível. Não, são coisas simples. E a gente pode olhar como parecer assim, poxa, mas a gente não está fazendo nada disso. Então, antes que a gente pense nisso, eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho um grupo de pastores, amigos próximos. São pouquíssimos. É um grupo nosso de WhatsApp onde a gente tira sarro um do outro e a gente fala sobre coisas do reino. E um desses nossos amigos, ele mandou uma mensagem e falou assim, cara, o que é uma igreja para a cidade? O que a igreja para a cidade significa? Aí cada um foi elaborando, fazendo um monte de coisa. E aí falou uma coisa que mexeu comigo, assim, de forma radical. Ele falou assim, gente, todas essas coisas são importantes que vocês falaram, mas a gente não pode minimizar o papel da igreja local. A igreja local em si, sozinha, sem fazer muita coisa espalhafatosa, ela já é um bem para a cidade. Ela já é um bem para a região. Então, gente, se você parar para pensar um pouquinho e olhar ao seu redor, o que seria de nós, alguns de nós, se não fosse a comunidade da fé? Para onde nós correríamos diante de um câncer? Para onde nós correríamos diante do luto, da perda de pessoas que são queridas e importantíssimas para nós? O que seríamos quando ficássemos desempregados? Ou lutássemos com tentações e drogas e vícios? Para onde nós iríamos? Então a igreja local, ela tem o seu papel fundamental e ela já faz bem para a cidade. Então, gente, o que nós vamos olhar aqui são coisas que são ideais, são coisas que nós almejamos e desejamos. Confesso que é uma perspectiva bem kelleriana, vamos assim dizer, da influência do Tim Keller acerca porque Deus criou as cidades. Nos faz pensar da forma como Deus olha para as cidades, como uma coisa incrível. O que ele falou que as cidades, elas são uma expressão da criação, que não há nada que expresse mais a beleza do nosso Criador por metro quadrado que uma cidade. Isso é uma coisa profunda e incrível. Porque sabe de uma coisa? Até as pessoas que nós não gostamos, até as pessoas que pensam diferente de nós politicamente, seja de esquerda ou de direita ou de centro, seja pessoas com as suas ideologias, com as suas bandeiras, seja o que for, você e eu fomos feitos da mesma forma. E quando nós então olhamos e demonizamos pessoas que foram criadas de forma que Deus nos criou, nós então conseguimos ver a dignidade, o valor da vida do ser humano. Nós conseguimos olhar no espelho. E quando então o nosso coração não está num bom lugar, e nós então, algumas pessoas que nós não queremos estar, ou ter contato, ou achamos que elas são demais, nós olhamos no espelho, então nós somos tomados por um sentimento de que nós precisamos ter o nosso coração calibrado. Nós precisamos do nosso coração ser lavado e purificado pela palavra, para que a gente possa olhar e ver da forma que Jesus olha para as pessoas. Então, gente, eu vou citar alguns textos aqui e eu vou pontuar algumas coisas só para nos ajudar e ilustrar essa ideia de como alcançar a cidade, o que nós podemos fazer como indivíduos e como comunidade. Em Marcos 1:45, fala assim, e ele, porém, saindo, começou a proclamar muitas as coisas e a divulgar o que acontecera, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente numa cidade.
Lembram dessa situação em Marcos? Jesus estava com a sua turnê na versão low-key. Tipo assim, cara, a gente vai ficar por aqui, a gente vai tocar underground, a gente vai tocar lá nos lugares mais de boinha. E aí, então, esse leproso, ele é curado. E então ele desobedece e ele vai com tudo para cima. Então, ele sai anunciando o que Jesus fez por ele. Mais uma vez, para nós olharmos para a cidade, nós precisamos olhar quem são os hippies dos dias de hoje. Quem são as pessoas que são rejeitadas? Quem são as pessoas que são não amadas? Quem são as pessoas que são demonizadas? Lembrando que um leproso naquela época, ele era alguém rejeitado, excluído da sociedade. Ele tinha, ainda hoje, ainda em vários lugares na Ásia, tem os lugares só, as comunidades de leprosos, onde as pessoas são excluídas da sociedade. Então aquele homem, então, ele é curado e ele fala assim, cara, eu não consigo guardar isso para mim. Imagine as pessoas ao seu redor, sabendo que era uma doença que não havia cura. Então eu vi aquele homem proclamando o nome de Jesus. Tem também os outros, em Marcos 6,12, que fala assim, que então, saindo eles, pregavam que todos se arrependessem. Então esses aqui são os discípulos. Eles gastaram tempo com Jesus, e Jesus os chamou para perto, e depois que esteve perto, ele os envia. E aí então eles vão, anunciando o nome de Jesus. Lucas 8:39 diz assim, olha o que está acontecendo aqui, gente. Volta para casa e conta tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi. Então ele foi, publicando por toda a cidade tudo o que Jesus lhe fizera. Então o homem é liberto. Ele sai anunciando para toda a cidade. Mais uma vez, Lucas 9:6 fala que eles saíram, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Mais uma vez, os 12 em missão, anunciando o evangelho em toda parte. Nós temos também o que nós conhecemos como a grande comissão, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, logo depois, o que os discípulos fizeram? Eles foram por todo mundo, eles anunciaram o evangelho, eles batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles ensinaram, e eles fizeram tudo isso que o Senhor falou, eles foram e fizeram exatamente. E aí, então, isso deve começar a mexer com a gente. Se a gente começar a olhar para algumas dessas coisas que foram citadas e pensar do nosso testemunho, cara, o que muda? Por que nós não saímos para anunciar das bondades de Deus? Por que nós não saímos e falamos nos lugares onde nós estamos inseridos as coisas grandiosas que Deus fez por nós? Tudo que Jesus fez. Você pode ver que há uma ênfase de Gênesis e Apocalipse, gente. Deus, Jesus, a Trindade, eles são glorificados pelo que Ele é e pelo que Ele faz. O livro de Atos começa, Lucas falando que estavam escrevendo tudo acerca do que Jesus fazia e ensinava. E essa é a coisa central do cristianismo. Tudo que Jesus é e tudo que Ele faz. Então, em Atos dos Apóstolos, vou citar só mais alguns aqui, só para a gente esquentar. Atos 5:42 diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Então havia uma perseverança na pregação, mas havia uma perseverança no anúncio e na proclamação. Atos 8:4
leva a gente a olhar para a igreja onde a gente não quer esse tipo de coisa aconteça com a gente. Mas os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Sabe o que estava acontecendo aqui? Sabe que tipo de dispersão que estava acontecendo aqui, gente? A igreja foi perseguida e saiu anunciando por toda parte. A gente vê a história de Felipe em Atos 8, 40. Fala que Felipe se achou em Azoto e indo para Cesareia evangelizava todas as cidades por onde passava. Todas as cidades. Atos 14, 7, eu vou dar um tempo por aqui para a gente entrar. Fala que ali pregavam o evangelho. Mesmo perseguidos, continuavam anunciando. E eu poderia citar, gente, muitos outros versículos, muitos outros textos. Eu tenho aqui para mais de metro. Mas acho que deu para a gente entender essa ideia. Tudo que Jesus é e tudo que Ele fez. O que Ele fez em mim, o que Ele fez em você. O que Ele está fazendo em mim, o que Ele está fazendo em você. Então, como diante desses textos que nós lemos, olhar para a realidade da missão de Deus e da igreja, consequentemente, de alcançar as cidades, nos leva a alguns desafios. O Keller disse assim no livro Por que Deus criou as cidades? Ele fala assim que Deus inventou a cidade porque Ele é o arquiteto e o construtor da cidade. Se o pecado distorceu a cidade, assim como distorceu a família, não a abandonamos. Nós a redimimos. E esse é o nosso papel. Gente, como cidadão dessa cidade, desse país, nós não queremos ser como turistas, gente. Nós não podemos ser como turistas que só usufruem do bem da cidade. Que eles vêm, tiram a foto, eles curtem o melhor da nossa gastronomia, eles recebem também as cartinhas porque não sabe andar na cidade, ganha multa, mas isso é outra coisa. Mas nós não podemos ser assim. Nós devemos ser pessoas que cuidam do bem da cidade. Então, de forma simples, nesse primeiro contato, as igrejas que anunciam de forma bíblica, né, a gente precisa olhar que existem duas formas de nós alcançarmos a cidade. A primeira é que plantar novas igrejas é de extrema importância para o bem da cidade. Eu já falei isso algumas vezes, mas assim, é sempre importante relembrar quanto mais tempo nós gastamos na comunidade, gente, mais tempo nós temos gastado com pessoas da mesma fé que a gente. É uma coisa natural e não é errado em si, tá, gente? Não é errado em si. Mas quando você sai para plantar uma igreja, isso não dá para ser assim. Isso te desafia. Desafia ao ponto de agora eu estou levando minha filha no balé e eu estou curtindo. Eu estou curtindo por quê? Porque ela é lindinha, fofinha, dançando? Mas eu estou falando com os pais. Daqui a pouco um começa a falar de uma coisa, daqui a pouco um começa a falar do outro. Quando você já falou com um monte de gente. Então, quando você está numa plantação, você se esforça para estar em lugares onde talvez no passado o pastor da sua antiga igreja deve ter falado para você não ir, porque lá é do mundo e você vai cair em pecado. E nós aqui dessa igreja, nós queremos tratar os adultos como adultos e dizer que tem muitos lugares que crente ele deve ir com moderação e com cuidado. Mas ele deve estar, porque não devemos viver nesse lugar. Se fosse para morarmos aqui, gente, nós seríamos essa comunidade que seria uma seita. Um lugar seguro, nas quatro paredes. Não, é nesse lugar. Então plantar igrejas já é comprovado que nós precisamos virar a chave. E nós precisamos fazer coisas básicas que fazem muita diferença. Então, nós tivemos o nosso primeiro encontro do grupo base.
da plantação da Calvary Curitiba. E sabe uma das coisas que foi falado, como nós acertamos e alinhamos algumas coisas? Nós chamamos de grupo base. Vou aproveitar aqui e explicar algumas coisas também como oportunidade para que você entenda, talvez, que negócio é esse? Vai abrir uma outra igreja, Calvary Curitiba Norte, como é que funciona isso? Comece a seguir a gente lá, @Calvary Curitiba, tem um Instagram novo chegando aí, gente, tá? Arrasta para cima que eu explico no caminho. Uma das coisas que nós alinhamos é que nós estamos aí com um grupo de 20 e poucas pessoas, mais as crianças. Nós falamos que nessa galera, que é o grupo base, que é o grupo que vai dar início, vai dar corpo, vai trazer toda essa coisa de termos uma igreja no outro canto da cidade. Eu falei que existem várias motivações. Alguns estão felizes que o culto vai ser de manhã, outros estão felizes que vai ser na região central, eles não vão precisar vir para a região norte com tanta frequência. Outros estão felizes porque... vários motivos. E eu falei que está tudo bem, mas vai chegar um tempo que nós precisamos virar esses motivos, esse motivo precisa se tornar missão. Esse motivo precisa se tornar que nós estamos ali para proclamar o Evangelho, de ver pessoas conhecendo o Senhor. E aí então, nós vamos começar a se esforçar para ter contato com pessoas que não conhecem o Senhor. Nós vamos lembrar de pessoas que nós precisamos orar. Nós vamos lembrar dessa generosidade que a gente fala. E aí então a gente vai pensar e orar por aquele colega da faculdade, do trabalho ou um parente. E aí a gente vai no shopping, a gente vai numa loja, a gente compra uma coisinha bem bonitinha, bem significativa. E aí a gente dá para essa pessoa aí e a gente fala, cara, estou orando por você, cara. E aí a gente pega uma mensagem legal, que não é do Levi Leonardo, ou nem nenhum outro cara, que é bíblica, e você manda para ele assim, cara, eu pensei em você. E sabe uma coisa mais louca, gente? Isso é uma pesquisa agora, que na verdade é só uma pesquisa antiga, que fizeram uma nova, que 82% das pessoas viriam para a igreja se fossem convidadas. Então isso nos coloca num lugar que nós não estamos fazendo a lição de casa como deveríamos. Não é verdade? Então, gente, a primeira coisa é plantar igrejas, revitalizar igrejas. Então, respondendo também essa coisa, então o time base são essas 20 e poucas pessoas que estão vindo. Talvez tenham mais, talvez tenha menos. Essas pessoas, elas compõem uma porcentagem importante para a plantação. Mas também elas abrem espaço para que essa igreja cresça mais. Há quem diga, e é comprovado, que se todas as cadeiras, ou a maioria das cadeiras, estiverem preenchidas, as pessoas vão pensar 2 vezes se vão voltar no próximo domingo, por causa do caos. E nós temos abraçado o caos nesses últimos meses. Não é verdade? Então, há uma estratégia muito importante. Nós estamos tirando algumas pessoas, mas esses lugares eles já estão sendo já preenchidos. E vão ser, gente. Tá? Então, nós não estamos usando o termo divisão, gente. Nós não estamos dividindo a Calvary Curitiba, nós estamos multiplicando. Então, não use o termo divisão. Talvez no mundo dos negócios, talvez seja o mais adequado, mas nós não estamos fazendo negócio. Tá? Nós não estamos abrindo outra franquia, tá? Não é essa coisa, então nós estamos multiplicando. Então, o grupo base é feito dessas pessoas que aceitaram o desafio. Nós estamos multiplicando, tá, gente? E aí, por isso, veio o nome da questão Calvary Curitiba. Não vai ser a matriz, nós estamos brincando, na Calvary não tem matriz, vai ser uma igreja irmã. E a filha que vai virar mãe, talvez, no futuro. Mas, assim, o que importa é que nós estaremos caminhando juntos, com a mesma direção, para a glória de Deus. E logo, logo, vocês vão estar ouvindo mais sobre isso. Então, a gente está dentro desse processo de alcançarmos a cidade. E a outra forma é nós vermos um movimento. Por quê? Porque uma igreja, por maior que seja, ela não é capaz de mudar uma cidade. E as mega igrejas da cidade estão aí para comprovar isso. Na verdade, elas têm servido normalmente, em vários casos, para encher outras igrejas pequenas, quando o pessoal fica chateado que a pipoca não veio com manteiga derretida da forma que eles queriam, então eles vêm para a nossa igreja, vão para outras aí. Mas está tudo bem, você é bem recebido, você é bem aceito, amado e querido, tá? Venha como estás e depois muda, tá?
Porque aqui não tem pipoca com manteiga, né? Só em ocasiões especiais. Então, gente, vamos lá. Vamos direto a algumas coisas. Cara, uma igreja, para a gente alcançar uma comunidade, para a gente alcançar a cidade, requer que a gente tenha essa realidade de proclamação do evangelho, de plantação de igrejas, e termos redes que plantam igrejas, que plantam igrejas, que plantam igrejas. Por que isso é importante? Porque as cidades estão crescendo, gente, de forma absurda. E por mais que você pense que tem uma igreja em cada esquina de Curitiba, elas não são suficientes para poder alcançar essas pessoas. Eu não sei você, eu estou admirado, embora sei que é normal, já estive nas maiores cidades e capitais do mundo, mas quando você vê uma casa meio antiga na esquina de algum lugar, passa uns dias, você passa, essa casa já não existe mais. E depois você passa mais algum tempo, daqui a pouco tem um prédio. Vocês estão vendo isso em todo canto da cidade, gente. E isso é um fenômeno mundial. Há quem diga que daqui a 20, 30 anos vai ser muito difícil você achar uma área rural. Porque as pessoas estão, cara, de forma avassaladora, mudando para grandes cidades. Então, plantar igrejas, né, o Keller falava que nós não estamos conseguindo acompanhar. Então, por isso que há essa necessidade de sermos mais do que uma igreja, um movimento grande de igrejas que plantam igrejas, que plantam igrejas e plantam igrejas. Então, o que requer? Aqui, então, entro nesses pontos. Então, uma sensibilidade cultural. Um evangelho que enxerga o contato. Esse aqui é uma coisa, gente, quando nós falamos de qualquer coisa de forma cultural, ou sensibilidade, ou sensível, ou que envolve cultura e arte, é uma coisa que para algumas pessoas já entra, tipo assim, cara, já vai virar outra coisa esse negócio. Vão aguar a Bíblia, vai virar outro negócio. E é importante que a gente tenha um bom entendimento acerca disso, por quê? Porque a nossa cultura ao redor, ela pode se tornar invisível para nós. Quando crentes, eles não conseguem entender o que está acontecendo no mundo, gente. É uma coisa terrível. E nós temos isso dentro da Calvary. Dentro da Calvary. Não aqui na Calvary Curitiba. Espero que não. Mas, por exemplo, tem gente da Calvary por aí que está vivendo como se fosse dos anos 70, gente. De verdade. Eles estão fazendo a mesma coisa que eles faziam. Eles estão lidando da mesma forma que lidavam. Só que assim, estão respondendo perguntas que ninguém está fazendo. Não estão conseguindo dialogar com nada que está acontecendo. Então, gente, essa realidade é quando você começa uma igreja em um lugar. Olha a diferença, cara. De forma rápida eu quero. Quando a gente está aqui, gente, de uma forma monocultural, vamos assim dizer, nós estamos na mesma coisa, gente. Nós estamos indo na mesma direção. Então, por mais loucura que pareça uma cantata, a gente está tipo assim, a gente está dentro dessa parada, mano. A gente vai fazer isso acontecer, porque a gente já fez outras coisas antes, e a gente não tinha dinheiro e a gente fez. Cara, a gente já alugou um teatro, a gente já lotou outro teatro, a gente trouxe o Mauro Henrique, cara, foi um dos eventos mais emblemáticos da nossa história. Cara, a gente fez um monte de coisa. A gente derrubou um escritório, tinha um escritório aqui, se você não sabia. Cara, a gente já fez, vamos quebrar a parede aqui de baixo, vamos abrir esse negócio para o playground, nós vamos fazer essas coisas. E talvez um outro, que é mais curioso, vai vir questionar a coisa do tipo. Mas, no geral, a galera assim, não, nós vamos fazer essa parada. Agora, a sensibilidade cultural e olhar para os centros urbanos é como que nós fazemos eventos diante de uma coisa que não é monocultural. Como é que você alcança um grupo de pessoas que está se reunindo na arena ali de uma forma, tipo, única? Requer uma sensibilidade. O povo do Largo da Ordem não é o mesmo povo da arena, gente. Por mais maluco que seja. Nem do Couto, vou estender, tá? Nem da Arena do Corinthians. Existem tensões, existem debates, existem coisas que conflitam. Então requer, o Evangelho deve responder às perguntas que a cidade está fazendo. As cidades, elas exportam não apenas produtos culturais, mas também os seus ídolos e cosmovisões. Gente, isso é chave para a gente. Quais são as perguntas que esse povo de Curitiba estão fazendo? E a gente precisa
ser uma igreja que entende que não é a minha posição política, não é a sua posição política, não é o que você gosta, o que você não gosta, é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus que é a resposta para esse povo. Precisamos entender que diante desse contexto, dessa sensibilidade cultural, há reclamações constantes, gente. Não dá para entrar numa harmonia total. Nós temos que esperar reclamações constantes no aspecto social e racial, se nós desejamos ser uma igreja multirracial e multiétnica. Isso é um desafio. Isso é um desafio, gente. Mas nós queremos estar pronto para quando essas coisas acontecerem. E quando alguém fala assim, cara, eu não me sinto bem nessa igreja porque eu sou isso. E a gente fala assim, cara, olha ao redor. Tem gente pior. Tem gente com um passado muito pior, cara. E tá tudo certo. Vamos seguir adiante. Vamos deixar o Evangelho fazer as coisas na vida das pessoas. Toda vez que a gente tenta dar uma forcinha para Deus, dá ruim. E a gente já experimentou isso. Então, se nós não esperarmos esses desafios ao nós queremos alcançar a igreja, a cidade, nós não estamos ainda prontos para eles. Então, nós estamos preparando psicologicamente para a situação. Como é que a gente lida com questões que são quentes? O outro ponto, gente, é a fé e trabalho. Integrando a vocação secular ao chamado espiritual. Esse aqui talvez é uma das coisas mais desafiadoras para a gente. E eu gastei muito tempo falando sobre isso, desde quando cheguei aqui, porque precisamos ser uma igreja que ajude as pessoas a integrar a fé no seu trabalho. Sabe por quê? Porque eu e o pastor Douglas, e talvez um ou outro, nós somos a minoria das minorias. Nós somos tipo assim, cara, a bala perdida. Porque nós não estamos inseridos onde vocês estão. Nós não podemos chegar onde vocês estão todos os dias. Talvez com algumas exceções. Mas vocês têm esse chamado de estar no lugar onde vocês estão inseridos. Então, gente, o trabalho ele é mais importante para as pessoas na cidade em geral do que qualquer outro lugar. Sabe um fenômeno interessante? É que quando você vem de uma cidade pequena, as pessoas sonham para a cidade grande. E aí, quando as pessoas estão numa cidade grande, eles sonham para o Canadá, para os Estados Unidos, ou para a Inglaterra, ou para o Reino Unido. Não é assim? Quantos tchau já demos já nesses 5 anos e meio, gente? O pessoal de São Vicente está feliz em São Vicente, cara. Eu fico até maluco, eu fico até louco. Eu falo assim, mano, os caras não têm vontade de sair desse lugar, cara. Esse lugar é tipo Walking Dead, mano. Eu cheguei uma vez na Noruega, gente, sem mentira, cara. Tinha uma pilha de lixo assim que parecia uma mini montanha. E eu falava assim, mano, eu não tenho saudade de sair, não. Cara, você vai tomar um banho na praia, tipo assim, você quer com virose ou sem virose? Com emoção ou sem emoção? Cara, a galera tá bem lá. Vão para a capital de vez em quando no final de semana. Então, gente, essa realidade de buscar emprego nesses lugares, na cidade, nos centros urbanos, é uma coisa incrível. Se você anda de Uber, você está vendo o que está acontecendo na cidade, gente. Sem deixar para baixo nenhum curitibano. Mas se a galera puxa papo, você já sabe de onde que é. Não é daqui, com algumas exceções. Tá? Sem querer ser maldoso. Tem um pessoal que puxa papo e é curitibano, tá? Mas no geral, você vai ver, gente, tem gente de Belém do Pará, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de tudo quanto é lugar, gente. Então, o que a gente faz com essa vocação? O que a gente faz com onde nós estamos inseridos? Então, as igrejas, elas não dão muitas orientações acerca das pessoas, como deve se comportar, como deve ser um cristão nesse lugar. O Tim Keller ele fez uma coisa interessante. A Igreja do Redentor, né, a Redeemer Church em Nova York, imagina ser um pastor em Nova York. Você acha que Curitiba é progressista, liberal e ideológico? Cara, Nova York é outra pegada, mano. E aí você é pastor dessa igreja, uma igreja enorme. Cara, como é que você faz? Aí, o
pessoal percebeu que se você tivesse uma vocação espiritual e você se desse bem, se você comunicasse bem, se você tocasse algum instrumento bem, coisa do tipo, a chance de você ser contratado pela igreja era grande e você vai ter um bom salário e você vai estar fazendo as coisas de Deus. E aí alguém chegou para ele e falou assim, pastor, eu posso falar uma coisa com o senhor? Cara, como é que fica os 99% da galera que somos nós e que mantemos esse negócio aqui que vocês estão fazendo? E isso mexeu com Keller de tal forma que ele lançou uma coisa junto com a equipe dele chamada um fórum de empreendedorismo. E isso mexeu com toda a questão da igreja. Eles perceberam que havia pessoas incríveis em várias áreas importantes da sociedade. Eles eram a maioria. Ele inventou, então, ele chamou as pessoas que tinham grana da igreja e falou assim, cara, nós estamos fazendo um fundo. Falou com fulano, Beltrano, falou, cara, mandem dinheiro para esse fundo. E a galera da igreja generosa foi, mandaram muito dinheiro e falou assim, agora a nossa igreja tem uma coisa como se fosse a Petrobras. Você aplica todo ano e aí eu tenho uma equipe e eles vão ver se o seu projeto é digno de ser validado e tenha um bom recurso. Então ele pedia que fizesse um plano de negócio para organização com fins lucrativos, sem fins lucrativos e uma outra que eu não lembro. Mas eram essas 3 opções de negócio. E artístico, um projeto artístico. Olha que incrível, gente. Um projeto artístico. E aí então as pessoas da igreja se juntavam, faziam esses planos, eles aplicavam. E aí então eles tinham que ter uma pegada cristã, eles tinham que pensar no bem da cidade, eles tinham que pensar no bem das pessoas. E isso então começou a tomar forma, por ser baseado no Evangelho, mostrar e conceber um negócio cristão, uma iniciativa cristã. Então aí eles recebiam esse capital inicial. Então, eles não seriam plantadores de igreja. Eles seriam pessoas inseridas em todos esses lugares que são de extrema importância para que pudessem fazer a diferença. Então, gente, essa questão nós devemos elevar e afirmar a vocação secular. E você sabe, eu não falo isso por demagogia, mas nós temos operado em parceria com muito profissional na nossa escala menor de igreja pequena. Quando cheguei aqui, uma das primeiras coisas que falei é essa igreja, que não houvesse ninguém que colocasse para baixo a questão da psicologia. Sempre falei. Falei, uma das formas de ser aceito como missionário dessa igreja era que entendesse que eu tinha uma terapeuta e eu fazia terapia. Por entender o valor do que é isso. Então, qualquer tipo de comentário que eu ouvia, como se cristão não tivesse nesse negócio, eu falava assim, cara, procura outra igreja. Porque é nas outras igrejas que o pessoal negam essas coisas. Eu acho que todo mundo deveria fazer. E nós temos ótimos psicólogos na nossa igreja, que talvez não estão dando conta do recado, aí estão recomendando outras pessoas. Por quê? Porque nós entendemos a importância disso. Já operamos junto aí em situações do nosso convívio. Então, gente, professores, cara, mestres, doutores, eles são pessoas que Deus pode usar numa capacidade de forma como nenhum outro pastor e líder evangélico pode. Alguns chamam de leigo não tem nada, é só uma simbologia, talvez uma nomenclatura por questão. A minha terapeuta fala que eu sou um profissional da fé. Tá? Eu sempre parece tipo assim o RR, né? o Valdemiro, né? Mas nós devemos então elevar e afirmar essas vocações. Nós devemos celebrar e afirmar. Quando a gente ouve coisas, cara, eu amo ver pessoas apaixonadas por suas profissões. Eu amo ver pessoas que falam assim, cara, eu estou fazendo isso aqui, cara, isso aqui é difícil, cara, mas é isso aqui que Deus me chamou para fazer. E assim, imagine se todos nós, dentro do nosso convívio, da nossa vida, tivéssemos essa convicção. Lembra a famosa história do sapateiro que foi falar com Lutero e falou assim, cara, como é que eu faço para viver para a glória de Deus fazendo sapato? Lutero fala assim, cara, faça o melhor sapato que você puder, venda por um preço justo.
e você estará fazendo para a glória de Deus. Então, seja qual for o seu sapato, seja qual for o que você esteja fazendo, faça o melhor que você puder. Faça da forma justa que você puder. E você vai ver, então, doxologia como um fim. O louvor da glória de Deus, para a glória de Deus. Amém? Então, essas pessoas que estão buscando a cidade, eles podem encontrar muito mais do que trabalho. Eles podem encontrar propósito, pertencimento. E aí, então, a gente segue adiante, diante ainda dessa questão de uma sensibilidade urbana, a igreja no ritmo da cidade. As pessoas urbanas, gente, elas são inquietas no geral. As pessoas do interior, elas estão mais de boinha, com algumas exceções. Quando a gente olha a comparação com as pessoas do subúrbio ou do meio rural, há essa diferença. Algumas ficam inquietas. Elas gostam de mudanças. As coisas estão sempre mudando nas grandes capitais, todo momento, gente, todo momento. Algumas até gostam da desordem, do caos. Então, assim, como eu falei, eu viajei por as maiores cidades do mundo, as maiores capitais do mundo. Assim, cara, para quem é extrovertido e gosta de um caos, assim, cara, você vai para Bangkok, você ama. Cara, o barulho não te irrita. Tá tudo certo, o importante é que você vai comer uma comida incrível por $1, cara. Entendeu? E é incrível. E a gente, então, precisa ser uma igreja que entende essas coisas. As pessoas de fora da cidade, elas gostam de estabilidade, de segurança. Querer estabilidade e segurança numa capital, gente, é pedir demais. É pedir demais. Nós estamos lidando constantemente com a loucura da cidade. Então existe uma sensibilidade urbana que é muito importante para a nossa igreja. Se eu quiser ser um líder de uma igreja bem-sucedida, nesse contexto urbano, eu devo me sentir confortável com a loucura da cidade. Eu não estou falando de aceitar coisa errada e coisa ruim, eu estou falando de entender e estar ok com isso. Uma das coisas que eu amei acerca de Curitiba é... Tem pessoas que gostam muito mais de café do que eu. Eu não sou chato com café. Eu não tenho todos os aparatos que o pessoal tem aí da igreja. Não tenho. Se eu for na casa dos outros, eu vou tomar Pelé com açúcar, tá tudo certo. Mas assim, a gente prefere especial, a gente prefere o melhor. E isso é uma das coisas que é incrível. Quando você vai na cafeteria em Curitiba, qualquer cafeteria que você vai, você vê que não tem muito lance de evangelicalismo, não. Né? Você vê o contrário do lance evangélico, você vê o lance contrário, você vê a cultura predominante, você vê como as coisas funcionam. E não sei se quantos de vocês me seguem e viram a foto do pastor Nick postou, que estava eu, ele e o Manolo, e ele pegou um quadro, né, escrito South America The Rockers. Né? E era lá do Royalty, da cafeteria, e a gente pegou, a gente tirou a foto, e eu fiquei pensando, mano, o que esses caras pensam de nós? E aí uma das meninas falou assim, cara, você é o segundo dia que você vem aqui, tipo assim, mano, qual é que é de você? Eu falei, cara, eu sou pastor, são 3 pastores. Cara, essa daí é nova pra gente, mano. Porque a gente não tá muito acostumado com esse negócio. E aí então há essa coisa de tentar entender que essas cidades são lugares de criatividade, de potencial humano, de beleza, de caos e desordem. E então nos leva aos pontos finais aí, como é que a gente lida com o evangelismo no centro urbano? Como é que a gente lida com a realidade do evangelismo, com a proclamação do evangelho, uma igreja que sai anunciando? Gente, isso é extremamente complicado e eu quero ser bem honesto com vocês acerca disso. Quando eu cheguei na igreja, havia um evangelismo que ia para o Lago da Ordem de tempo em tempo e aproveitei a oportunidade da pandemia e disse que nós não teríamos mais. E não voltou esse negócio. Por quê? Porque eu queria que a igreja entendesse que era muito melhor viver para Deus 24 horas por dia. Porque você ir para um negócio, cara, lá, sei lá, sexta-feira à noite, mas assim,
Cara, e ninguém, você está não sei quantos anos no seu trabalho, ninguém sabe que você é crente, cara. Você está não sei quanto tempo na faculdade, ninguém sabe que você é crente, cara. Ou você está lá, dá um mau testemunho, coisa do tipo. Então, assim, eu falei assim, cara, eu acho que a igreja precisa ter essa compreensão do que é a missão de Deus. E aí, então, nós começamos a trabalhar em cima disso. E aí, então, agora, há um movimento que parece que descobrimos evangelismo. Que eu já falei que me dá uma inquietação, porque assim, eu tive que prometer ao pastor Tom que ia segurar algumas coisas para o pessoal ir devagarinho. Mas o pessoal agora está no fervo, mano, que massa. Muito legal. Mas a gente precisa olhar de uma forma ampla. A gente precisa olhar de uma forma diferente. Então, por exemplo, evangelizar no Largo da Ordem, onde há os drogados, os punks, os neonazistas, os malucos doidos, é diferente, gente. A gente precisa pensar do que vai acontecer com essas pessoas depois. Como é que a gente lida com eles depois? Eles vão vir para a nossa igreja? Uma das frustrações é, pô, ninguém nunca veio para essa igreja. Eu falei, mano, tipo assim, né? Então a gente precisa fazer essas perguntas. Como é que vai ser para esse povo? Como é que a gente vai lidar com isso? Então, gente, a gente precisa olhar de uma forma mais ampla. Que a evangelização tem que ser algo de extrema importância para a igreja, mas ela não pode ser feita de qualquer jeito. Ela não pode ser uma coisa que ela cumpre um papel, mas ela não cumpre o outro. Então, você quer ver um exemplo? Nós estamos fomentando agora um negócio, vamos chamar For the City, né? Pela cidade. E o meu desejo é ter a banda tocando na praça de skate lá da Arena, banda do Reverendo Rodrigo, Leste-Oeste, aí o comercial, caramba, não estou recebendo nada, tá, gente? Não sou patrocinado, não me deram nenhuma camisa, nem nada. Mas, cara, um desejo do meu coração, cara, é a gente estar na praça, cara, e vai ser chamado For the City, cara, um tempo de conversas, música e esperança. E aí, então, a gente não vai ser aquele agressivo. A gente vai ser um povo que vai ter um tempo de conversas, música e esperança. O que isso pode fazer na vida daquela galera que vai estar naquela praça? E é o meu desejo e é o desejo de quem está começando a fomentar isso. Cara, essa galera que veio aqui despertou algo dentro de mim que eu não vi antes. Esse pessoal sabe conversar. Esse pessoal não é tongo, que nem a gente achava que era. Pois esse pessoal sabe dialogar, cara. Esse pessoal, eles não foram agressivos, violentos conosco. Alguns até oraram por nós. Alguns nos convidaram para esse lugar, mas, cara, eu quero saber que igreja que é essa. Porque assim, cara, eu não vi isso antes. E sabe uma das coisas incríveis que me dá um orgulho santo? É que essas coisas nunca foram um tabu para Calvary. Nunca foi uma conversa na Calvary Chapel, gente. A gente veio do lugar de sexo, droga e rock and roll. Então, as igrejas que acham que é um máximo ter um skatista na igreja, cara, isso aí, tipo assim, mano, um motoqueiro ou um roqueiro, tipo assim, mano, tem que levar o nível aí para surpreender a gente, mano. Cara, tem galera do nosso movimento que tá fechando o bar à noite, pagando não sei quantos mil dólares, fala assim, a casa é nossa hoje à noite. Música tocando e pregação do evangelho. Então, gente, é essa realidade de despertar conversa, diálogo, em dias que falta diálogo, em dia que falta conversa. Alguém disse no passado que emprestar um ouvido para alguma pessoa é algo tão precioso que parece como o amor encarnado. Precioso demais isso, gente. Ouvido. Quais são o clamor do povo que está nesses lugares da cidade? Então nós precisamos ser, sim, intensamente evangelístico, mas precisamos entender a cultura popular predominante. Grupos diferentes, cosmovisões diferentes, entendendo a visão do mundo de cada lugar. Para mim, é natural, gente. Todo lugar que eu vou, que eu falo que eu sou pastor, a primeira pergunta é:
Ah, mas fez a tatuagem antes de crente, né? Não tenho nenhuma antes de crente. Ah, mas tipo assim, cara, E aí então a gente começa a falar de banda. A gente começa a falar de coisas que... Cara, você ouviu a banda? Cara, você viu o álbum do MXPX? 31 anos, cara. 31 anos pro Knatia, cara. Caramba, 31 anos atrás eu era bem novinho. Né? Tipo, adolescente. Já ouvia um punk rock. Então a igreja precisa ser conhecida pelo seu amor, pelos aqueles que não conhecem o Senhor. Mas ela precisa ir além. Ela precisa cuidar do pobre. Ela precisa se importar com o necessitado. O Keller fala que além do evangelismo, a igreja precisa ser conhecida pelo seu cuidado com o pobre necessitado. E esse é um lance que confesso que para mim, talvez é uma das coisas mais difíceis como pastor, porque eu vim desse contexto. Dediquei mais de uma década da minha vida em relação a pessoas de extrema pobreza e vulnerabilidade, especialmente com o tráfico de pessoas na área sexual. E para mim, essa questão com o pobre é uma das coisas que é muito difícil para os membros da igreja entender, é que as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. A gente não consegue acelerar todas as coisas que a gente quer. Não acontece dessa forma, gente. E leva tempo. Leva pessoas a serem levantadas. Leva coisas que Deus vai despertar o coração. Então, por exemplo, quando pessoas criticam, reclamam da igreja, normalmente é fácil de entender que elas não estão muito envolvidas com a igreja. Porque, gente, é penoso. Olhar para a igreja hoje e falar assim, cara, a gente está num bom lugar. Eu queria que você entendesse, gente, que foi muito penoso. Foram anos e anos e anos de lágrimas, de dor de cabeça, de mudipirona de uma grama, de terapia, de abnegar um monte de coisa. Porque a igreja não é minha, não é nossa. A igreja é do Senhor. E a gente não quer ver pessoas sendo obedientes como robôs. Nós queremos ver pessoas sendo levantadas por Deus. Então nós vamos apoiá-las e empurrá-las para que elas possam. Então, gente, quando a cidade ela olha só e a igreja só está nesse negócio evangelístico, parece que a igreja quer crescer o seu negócio. Agora, quando a cidade olha e vê, cara, isso aqui está acontecendo, talvez esse povo não está tão interessado em fazer crescer o negócio deles. Talvez eles estão interessados em outras coisas. Então, quando a cidade nos vê cuidando dos pobres, preocupados com a questão de justiça, eles vão dizer assim, essas pessoas realmente são caracterizadas por um amor. E é isso que nós queremos ouvir. Uma boa igreja num centro urbano são onde os vizinhos os veem e dizem assim, cara, eu não concordo com a maioria dessas coisas que esses povos falam. E tem coisa que esse povo fala que me ofende. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu não sei o que seria desse bairro ou dessa cidade se essa igreja fechasse. Talvez os impostos teriam que ser aumentados. De tão bem que a igreja faz para a cidade. Então, se essa igreja fechasse, da forma que a igreja contribui para o valor da cidade, para o bem da cidade, um monte de coisa teria que acontecer para que isso se tornasse uma realidade diferente. Olhar para essa realidade do pobre, olhar para essa realidade evangelística e as últimas coisas agora, olhar para a realidade dos artistas. Essa é uma coisa, gente, que é incrível. Na maioria dos lugares, os músicos são contratados, né, os artistas, os músicos, os artistas visuais. Então nós contratamos eles, nós pedimos para que eles façam algumas coisas, eles vão e fazem, né, e fazem muito bem feito. Né. Mas nas cidades, nos grandes centros urbanos, isso faz parte. A cidade respira arte, a cidade respira música. A cidade respira beleza de criatividade. E alguém colocou que os artistas eles são como quase se fosse um grupo étnico. Eles são um povo diferente, eles falam de coisa diferente. Eles são diferentes, gente. Eu não sei dizer, mas eles são diferentes.
E uma das coisas que eu acho incrível é que mesmo não me considerando um artista ou dotado de qualquer dom nesse tipo, Deus sempre me colocou em lugares onde tinha arte. No Camboja eu fazia parte de um clube do livro e nós pudemos ver amigos nossos lançando livro e coisa do tipo. Nós tínhamos o pessoal com rima, com palavra falada, com música, com foto, né? E se você não é artista, se você não tem coisa artística, cara, se você for numa feira que o Met HB estão, você vai se sentir meio fora, um peixe fora d'água. Você vai sentir assim, mano, esse lugar aqui só tem maluco doido. E a galera tá tipo assim, cara, isso aqui é o céu pra gente. Isso aqui é a coisa mais legal que puderam fazer. É isso aqui, mano. E eles estão falando das coisas que eles estão criando, as coisas. Então, gente, como igreja, a gente precisa empoderar, a gente precisa elevar, a gente precisa incluir a questão artística. Não sei quantos de vocês vieram para o Café com Jazz, mas eu lembro muito bem. Eu lembro muito bem, por quê? Por causa da qualidade da música, com certeza. Mas havia uma coisa diferente. Alguém puxou uma caneta, outros puxaram algumas canetas e puxaram o papel quando o pessoal desenhando. E virou uma coisa, gente, incrível. A arte sendo celebrada no meio da comunidade. A arte sendo vista por todos e olhando da forma que são feitas de forma incrível. Então a gente precisa ser uma igreja, pensar, cara, o que será que um músico entraria aqui? Cara, o que ele acha da nossa música? O que ele acha do nosso visual, do nosso design? Nós temos o privilégio de ter um dos melhores designs do Brasil, sem demagogia. Todos os lugares que a Calvary Curitiba agora, a Calvary Curitiba Norte, teve o seu Instagram, as suas fotos, alguma coisa do tipo, cara, o pessoal olha e fala assim, cara, que coisa incrível. Então, ter essa sensibilidade de levar a arte a sério é uma coisa incrível. E eu quero fechar dizendo que a coisa mais importante são as relações. Relacionamento é uma coisa que não tem como fugir. Nós temos, como eu citei aqui o Keller, que essa questão cultural e a sensibilidade cultural, ela nos traz consigo só cultura, mas traz os seus ídolos. Eu já falei isso e eu volto a dizer, e vou repetir o quanto for preciso. Em Curitiba, especialmente, parece que é um demônio da cidade. E a gente não curte muito essas coisas, mas parece. Se você não se programar, não se esforçar para encontrar pessoas, 3 meses vão se passar da sua vida, 6 meses vão se passar da sua vida, e você não viu ninguém, a não ser, se você é home office, você vai ficar na tua tela lá, mas seja o que for. Há uma coisa, gente, que é impressionante. Então, isso gera uma coisa na gente como comunidade, que nós não podemos nos render a essa realidade. Nós devemos entender que se relacionar faz parte de algo que Deus nos criou para sermos. Seja do nosso jeito quietinho, seja do nosso jeito doidinho, seja como for. Nós somos feitos para se relacionarmos. Então, se relacionar com a cidade, e comida tem esse poder dessa coisa incrível, gente. O café tem essa coisa, o esporte tem essa coisa incrível. A música tem essa coisa incrível. Então, eu estou falando da mesma coisa, só que de forma diferente. E a gente precisa se esforçar, porque não vem para algumas pessoas, e para a cidade no geral, não vem de forma natural. Requer um esforço. Então, se a gente não fizer isso como igreja, sabe o que vai acontecer, gente? A gente vai ficar amargurado. Porque a gente vai ver um pessoal novo chegando que parece que é amigo de todo mundo. E aí você fica assim, mano, que diacho que é esse negócio? Estou aqui há não sei quanto tempo. Cara, meus amigos parece que não são meus amigos, ou a gente não tem muita afinidade. Mas, cara, esse pessoal chega aí já é amigo de todo mundo, cara. Tá em festa de todo mundo, tá em churrasco de todo mundo, vai no rolê. E a gente fica, tipo assim, chato. E a gente não consegue se alegrar. E a gente não consegue dar um passo em direção e falar assim, cara, talvez, se eu der um passo... Eu sempre falo isso, pessoal, gente, se a casa aberta que eu faço na minha casa aqui em Curitiba deu certo na Noruega, gente, vai dar em qualquer lugar.
Porque não tem povo mais frio que os vikings, mano. Os caras, tipo assim, eles estão de boa lá deles mesmos, eles acham que não precisa, tá tudo certo. Mas durou umas 3 semanas, cara. Depois de uns meses tinha que mandar o pessoal embora. Porque a galera queria ter comunhão, porque nós somos feitos para relacionamento. Então, gente, era isso. Para nós alcançarmos a cidade, nós precisamos ter uma sensibilidade cultural, nós precisamos ter uma sensibilidade urbana, nós precisamos ser uma igreja contextualizada, no sentido de entendermos as perguntas que são feitas, esses questionamentos. Nós precisamos evangelizar de forma intensa, com cuidado, com entendimento das conversas, cuidar do pobre, do necessitado. Ter essa questão da arte, dar espaço para o lance de arte. Um lance que eu quero muito ver lá do lado de lá, tá, gente? É ter um tempo na arena, lá na praça, onde a gente vai ter o pessoal, seja que for bordando, ou pintando, ou fazendo nada, sem o celular. E nós vamos ter horas só de interação artística. É um desejo meu. E sabe de uma coisa? Quem lidera esses movimentos não são igrejas. Então eu falo assim, cara, talvez a gente vai ser os primeiros a liderar essa coisa. Vamos desligar o celular e vamos ficar aqui. E aqui nós vamos ficar. Então, gente, eu encerro nesse sentido. Nós precisamos ver um movimento de igrejas que pensam dessa forma. Imaginem, daqui a 5 anos, a 10 anos, vemos aí 10, 15 Calvaries em vários lugares de Curitiba e outros estados, Santa Catarina. Imaginem, gente, nessa perspectiva. Vamos colocar de pé e vamos orar.